Vale versus Vale. Empresa entra em guerra consigo mesma por danos da tragédia de Mariana, por André Borges, publicado por Agência Pública em 7 de março de 2024. A lista de milhares de vítimas que, ainda hoje, cobram indenizações da Vale e da BHP pela tragédia que causaram em Mariana, em Minas Gerais, passou a incluir o nome nada trivial de uma empresa indignada com o comportamento dos donos da barragem de rejeito que rompeu em Minas Gerais em 2015, a própria Vale. O que faz a Vale sentir hoje o peso dos 56 milhões de metros cúbicos de lama de minério de ferro e sílica que ela própria despejou sobre a região e o curso do Rio Doce, matando 19 pessoas, é reflexo direto dos negócios que a companhia possui na região. Reconhecida como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale é dona de metade da Samarco, a empresa que controlava a barragem que rompeu em Mariana, em sociedade com a anglo-australiana BHP Billiton. Paralelamente, a Vale também é sócia majoritária da usina hidrelétrica Risoleta Neves, erguida no Rio Doce em 2004 e também atingida pela lama. Por trás do nome fantasia de Consórcio Candonga está a Vale, que controla 77,5% da hidrelétrica, em sociedade com a CEMIG, que detém 22,5% do negócio. Passados mais de 8 anos desde aquele fatídico 5 de novembro de 2015, quando se deu o rompimento da barragem de rejeitos do Fundão, a Vale se vê, hoje, dragada por um processo judicial que, na prática, ela mesma moveu, uma vez que está dos dois lados do balcão, como causadora e vítima da tragédia. E, na justiça, a batalha é pesada. A agência pública teve acesso exclusivo a detalhes do processo judicial e das acusações que o consórcio Candonga, Vale e CEMIG impõe a Samarco, Vale e BHP. Uma disputa que envolve desde a cobrança de multas milionárias até medidas impositivas contra os donos da barragem de rejeitos. Nos processos judicial e administrativo, pilhas de papéis que correm na Justiça Federal de Minas Gerais e na Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Os donos da hidrelétrica expõem sua indignação contra a Samarco e acusam a empresa de ser omissa. A verdadeira causadora do dano se furta a cumprir com suas obrigações, dispara a dona da hidrelétrica contra a Samarco, por causa do descumprimento de vários compromissos. Por diversas vezes, a Samarco demonstrou seu descontentamento com a obrigação que assumiu? Continua. Os desentendimentos remontam a novembro de 2015, quando a hidrelétrica Risoleta Neves, com suas 3 turbinas e potência de 140 megawatts, teve sua operação completamente inviabilizada, ao ter seu reservatório invadido pela lama que varreu 40 municípios entre Minas e o Espírito Santo, até chegar ao Oceano Atlântico. A energia gerada pela usina é capaz de abastecer cerca de 180 mil residências. Em março de 2016, há exatamente 8 anos, a Samarco assinou um termo de transação e de ajuste de conduta, TTAC, assumindo uma série de compromissos, reparações e indenizações às vítimas do desastre. Entre os contemplados estava a usina Risoleta Neves, com a promessa de ver retirado cada metro cúbico de lama que entupia seu reservatório. Nada disso, porém, foi feito e, com a usina paralisada, o plano de recuperação passou a ser alvo de disputa na Justiça. Em dezembro de 2022, uma decisão judicial determinou que o consórcio Candonga tinha que religar a usina, visto que continuava recebendo pagamento mensal pela geração de energia que não existia, uma conta salgada que foi bancada por anos pelos consumidores por meio da conta de luz. A determinação foi atendida e, em maio de 2023, a hidrelétrica voltou a funcionar. Ocorre que a retirada de lama pela Samarco simplesmente não aconteceu como previsto, e a mineradora lavou as mãos. Desde a data do rompimento da barragem de Fundão, 5 de novembro de 2015,
ela, Samarco, só conseguiu retirar cerca de 5% do montante total de rejeitos do reservatório. Ou seja, no reservatório da usina permanece mais de 9,2 milhões de metros cúbicos de rejeitos, acusa o consórcio da Vale e da CEMIG. Sem meias palavras, as sócias afirmam que há absoluta falta de compromisso da Samarco com o efetivo retorno operacional e com a continuidade da operação, uma vez que estão fechando os olhos para os impactos que a presença de rejeitos no reservatório causa. Em junho de 2023, um relatório técnico elaborado logo após a retomada das operações comprovou que a lama já estava causando estragos nos equipamentos da hidrelétrica, com efeito abrasivo acelerado nos metais e redução da capacidade de carga da usina. Tentativas para fazer com que a Vale e a BHP cumprissem seus deveres não faltaram. O consórcio Candonga menciona pelo menos 19 ocasiões, entre junho de 2020 e setembro de 2023, todas registradas em documentos, em que buscou formas de fazer a Samarco cumprir a obrigação de retirar a lama. Não teve jeito. A Samarco se comprometeu a retirar mais de 9,6 milhões de metros cúbicos de rejeito do reservatório da usina. Até o momento, tirou aproximadamente 500 mil metros cúbicos, declarou o consórcio Candonga, em documento de novembro do ano passado. É patente que o concessionário não mediu esforços para que as condições originais do empreendimento fossem retomadas. Não obstante, em vista da desídia, comportamento negligente da Samarco, tem-se que, até o momento, isto não foi possível. A concessionária, formada por Vale e CEMIG, acentuou as queixas contra a mineradora, que se limitou a retirar o mínimo necessário de sua lama. A Samarco, enquanto responsável pelo desastre, vem se furtando ao cumprimento de suas obrigações, sustentando a tese de que, com o retorno da operação comercial da usina, a sua obrigação já restaria cumprida. Nada mais errático, afirma o consórcio Candonga. Parte 1. Briga na Justiça. A lama dos sócios foi parar na Justiça e a confusão se intensificou ainda mais. Enquanto donas da barragem de rejeitos, a Vale e a BHP não apenas deixaram de fazer a retirada integral dos rejeitos, como buscaram os tribunais para tentar escapar dessa obrigação que elas próprias haviam assumido, de fazer a dragagem e desassoreamento integral dos 9,6 milhões de metros cúbicos de lama parados no reservatório da usina. Logo depois de ser emitida a licença ambiental que autorizava a remoção, a Samarco informou no âmbito judicial que a Fundação Renova, organização criada para reparar os danos da tragédia, apresentou um recurso administrativo para rever a exigência. A partir daquele momento, os planos da Vale e BHP passaram a definir que a remoção de rejeitos só seria feita na hipótese de ser futuramente constatada, sob o aspecto técnico, a necessidade de adoção de tal medida. A postura revoltou os donos da hidrelétrica. A Samarco tem tratado a continuidade da retirada de rejeitos do reservatório da usina como se fosse uma medida, obrigação, ainda duvidosa, hipotética, não obrigatória, restrita à manutenção do status atual do reservatório, acusou o Candonga. Com base unicamente na retomada da operação em um cenário precário e experimental, a Samarco busca induzir de forma assodada o entendimento de que cumpriu integralmente com sua obrigação. Ato contínuo, o consórcio da Vale e CEMIG acionou a 4ª Vara Federal de Belo Horizonte pela recalcitrante postura da Samarco. Na Justiça, o Candonga cobrou providências para a retirada integral dos resíduos e pediu, ainda, que fosse arbitrada uma multa diária de R$1 milhão contra a Samarco, até que atendesse o cumprimento integral da decisão judicial. O caso segue em aberto. Em 2022, os donos da hidrelétrica já perderam um primeiro round, quando a ANEEL e a Justiça decidiram que o consórcio Candonga
é o responsável imediato pela operação da usina e que deveria não só retomar as operações da hidrelétrica, como também buscar seus direitos diretamente com a Samarco. É Vale contra a Vale. A hidrelétrica não aceita o argumento e chega a comparar a tragédia de Mariana com a pandemia de Covid-19, sob a justificativa de que foi vítima de algo de que não tinha controle. Logo, não poderia ter responsabilidade por isso. O desastre de Mariana, sob o aspecto do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, deve ser tratado sob a ótica da teoria da imprevisão, tal como se operou com a pandemia provocada pelo novo coronavírus, afirmou, no processo que tramita na ANEEL. A própria pandemia do Covid-19 foi considerada pela ANEEL como causa hábil para isentar o concessionário de penalidades por descumprimento contratual. A bronca sobrou também para o poder público. Quem autorizou a Samarco a construir a barragem de Fundão e nela depositar rejeitos foi o poder público, que também sempre foi o responsável pela fiscalização da segurança do barramento. Argumentou o consórcio. Não há como se imputar a responsabilidade à concessionária, sendo que o próprio poder público autorizou a construção da barragem. A pública questionou cada um dos envolvidos na celeuma jurídica a respeito das informações contidas nesta reportagem. O consórcio Candonga limitou-se a declarar que não se manifesta a respeito de assuntos sobre os quais haja ações judiciais em andamento. A ANEEL não se posicionou até o fechamento desta reportagem. A Samarco se esquivou de detalhar as razões de não cumprir o acordo de retirada integral da lama. Por meio de nota, informou que está totalmente comprometida com a retomada das operações e com a segurança da usina. Da mesma forma como fez na Justiça, disse que tem cumprido sua parte no acordo. A empresa retirou rejeitos por meio de dragagem para o retorno da usina. Realizou reforços na estrutura do barramento, bem como executou as manutenções necessárias para a sua retomada, realizada no primeiro semestre de 2023. A Vale, sócia da hidrelétrica e da mineradora, não quis se manifestar. A Vale não comenta ações judiciais em curso, declarou. A participação majoritária da Vale no consórcio Candonga deve-se ao arranjo societário da empresa. A mineradora é dona de 50% da concessionária, enquanto a empresa Aliança Energia detém os demais 50%. Ocorre que a Vale também detém 55% da aliança, em parceria com a CEMIG, dona de 45%. Na prática, portanto, a fatia real da Vale dentro da hidrelétrica Risoleta Neves chega a 77,5%, com os demais 22,5% da CEMIG. No ano passado, houve movimentação de mercado da Vale para comprar a fatia da companhia mineira na Aliança Energia. Se o cronograma original de retirada da lama for levado adiante, tudo indica que a guerra judicial ainda está longe do fim. A Samarco, se conforme plano oficial, admitiu a obrigação de retirada integral dos rejeitos em um prazo de 27 anos. Hoje, o cenário é de incógnita, os alertas foram feitos. Há também o iminente risco da necessidade de interrupção da operação da usina, em vista do acúmulo de rejeitos atingir a tomada d'água da usina, reclamou a hidrelétrica à agência reguladora. É viável a continuidade da operação, desde que a Samarco cumpra efetivamente com sua obrigação de remoção dos rejeitos do reservatório da usina. Dentro do consórcio Candonga, a Vale renova sua indignação e aguarda os próximos passos da Justiça. Dentro da Samarco, a Vale silencia.